Vamos lá então. A gente vai começar a nossa aula de hoje, que é um complemento do levantamento topográfico planimétrico que a gente viu na semana passada. Então, eu imagino que vocês devam estar percebendo que a gente tem um crescente no conteúdo. Desde as primeiras definições, onde eu falei de sistema de coordenadas, sistema de referência, projeção cartográfica, plano topográfico, falei então de erros na topografia, trabalhamos aí os erros, como é que a gente consegue perceber, identificar e tratar os erros que a gente comete ao fazer leituras topográficas, medidas topográficas. Depois a gente foi para uma aula de ângulos, onde eu tratei com vocês de ângulos horizontais, ângulos verticais, ângulos de orientação, ângulos magnéticos, ângulos verdadeiros, rumo, azimuth, conversão de rumo em azimuth, de azimuth em rumo, transporte de azimuth, até que na aula passada a gente chegou na primeira parte de levantamento planimétrico, porque vocês já estavam com conteúdo suficiente para que a gente pudesse implementar um levantamento topográfico planimétrico. E aí o levantamento topográfico planimétrico, segundo a norma NBR 3133, ele não se restringe ao levantamento que a gente viu na aula passada, que é o levantamento por poligonação. E o levantamento por poligonação que a gente viu na aula passada tem dois métodos. Eu posso executar usando um caminhamento por ângulo horário ou um caminhamento por ângulo de deflexão. O exemplo que eu passei para vocês como atividade 5 na semana passada, que vocês têm que entregar hoje, é um exemplo, e assim como aquele que eu vi em sala de aula que mostrei para vocês, é um exemplo relacionado com poligonal fechada, usando o método de caminhamento por ângulos horários. Na semana que vem, eu vou tratar com vocês, a gente vai fazer um exemplo, um exercício, uma aplicação de fazendo caminhamento por ângulos de deflexão, para que vocês tenham essa gama toda de possibilidades. Mas existem pontos a serem levantados no terreno, na área topográfica a ser levantada, que não podem ser levantados pelo método da poligonação, nem pelo caminhamento por ângulos horários, nem pelo caminhamento por ângulo de deflexão. E por que isso ocorre? Porque alguns pontos que precisam ser levantados, precisam aparecer na planta topográfica para que eu tenha uma plena noção do que ocorre no terreno, eles estão edificados. Então, em estando edificados, por exemplo, eu quero saber a posição de um poste de iluminação. Eu não posso derrubar o poste para colocar o aparelho lá sobre ele. E a poligonação exige que eu ocupe, que eu estacione sobre o ponto a ser levantado, como acontece em todos os vértices da poligonal. Eu tenho uma casa, eu tenho um edifício, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar a casa, vou demolir o edifício para que eu consiga colocar sobre aqueles pontos o teodolito ou a estação total e levantar aquele ponto? Não. A gente não faz isso. E aí é nesse sentido, nesse viés, é que aparecem o levantamento topográfico planimétrico por pontos, onde não necessariamente eu tenho que tenho que estacionar sobre o ponto para determinar suas coordenadas. Ok? Então essa é a ideia. E o que é esse ponto? Esse ponto pode ser qualquer coisa, pode ser uma casa, um poste, um hidrante, uma árvore, um lago, uma estrada, qualquer coisa que esteja no lote ou fora do lote, que esteja na área levantada, dentro ou fora da poligonal, que me interesse saber a posição, determinar as coordenadas planimétricas. Ficou claro isso? Então, nesse exemplo que vocês veem aí, é um exemplo que a gente vai usar durante a aula inteira, eu tenho o ponto 1 de coordenada x1 e y1, eu tenho o ponto 2 de coordenada x2 e y2, ambos, o ponto 1 e o ponto 2, têm suas coordenadas conhecidas, ou seja, foi feito um levantamento topográfico por poligonação, executou-se todo o processamento que a gente viu na semana passada, fechando a poligonal angular e linearmente e determinando as coordenadas finais da poligonal. E essas coordenadas x1, y1, x2 e y2 já são as coordenadas finais ajustadas da poligonal. Eu vou usar então esses dois pontos de coordenadas conhecidas para determinar a coordenada de um ponto D. Vocês estão vendo aí o apontador? Não, né? E agora? Vocês estão vendo aí o ponteiro? Dá para ver. Ok.
Então, eu vou determinar as coordenadas do ponto D, que tem coordenadas xd e yd desconhecidas. Então, é essa a ideia. E a gente vai fazer isso através de 4 métodos diferentes. E a gente vai explorar na aula de hoje os 4 métodos para que vocês tenham plena integralidade do conhecimento acerca dos levantamentos por pontos ou levantamento de detalhes. Alguém me diz aí se o slide mudou? Eu mudei o slide aqui, mudou? Não. Oi. Mudou não, professor. Pois é, vocês vão ter que ficar me lembrando disso o tempo todo, porque eu estou com esse problema, não sei o que está acontecendo. E agora? Agora sim. Agora sim. Que bom. Estão vendo aí a cara da Gorete Milagres? Vocês estavam achando que tinha acabado o levantamento planimétrico. Opa, gente, aqui a gente teve essa aula aqui de levantamento planimétrico por poligonação. Era tudo que eu precisava saber. Não, não é. Não basta. Eu preciso saber o levantamento por pontos, que também faz parte do levantamento planimétrico. Então, normalmente, o levantamento por pontos, ou levantamento de detalhes, ele... Pessoal, o que a Gorete Milagres tem a ver com a aula de topografia? Nada, gente. A atriz nada. Agora a personagem dela, a Filó, tem, porque ela está aqui está mangando de vocês, achando que tinham aprendido tudo de levantamento planimétrico. É só para a aula ficar menos chata. Bem, e aí a gente precisa fazer levantamento por pontos, levantamento de detalhes. Cabe aqui dizer para vocês que é o seguinte, os levantamentos de detalhes, um deles pode ser executado simultaneamente ao levantamento por poligonação. Como assim, professor? O levantamento por irradiação, que é um dos tipos de levantamento de detalhes, aliás, é o principal, é o que é mais usado, 90 e muitos % das vezes que a gente faz levantamento de detalhes, a gente usa o levantamento usando o método da irradiação, ele pode ser executado simultaneamente à poligonal. Ou seja, eu não tenho que vir depois no campo para levantar só os pontos, eu posso fazer junto. Estou fazendo a poligonal e junto eu faço o levantamento por irradiação. Os outros 3 métodos, eles têm que ser feitos a posteriori, ou seja, eu faço o levantamento da poligonal por poligonação, depois eu venho no campo e faço o levantamento de detalhes, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês. Aliás, o fato da irradiação poder ser executada junto com a poligonação faz dela a estrela dos levantamentos de detalhes e é por isso que ela é mais utilizada. Mudou aí? Gente, vocês estão vendo aí os 4 tipos de levantamento de detalhes: irradiação, estação livre, interseção e bilateração? Sim. Ok. Eu já percebi o que é que tem que fazer aqui para mudar, mas eu vou esquecer e aí vocês me avisem que não mudou. Quando eu estiver falando alguma coisa que vocês acham que vocês não estão vendo na tela, me avisem. Bem, basicamente o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Na aula passada, a gente viu o levantamento desta linha amarela, que no caso é um polígono fechado, e a gente usou um método por poligonação, o método da poligonação usando o método de caminhamento por ângulos horários para determinar uma poligonal fechada, essa linha amarela. O que a gente vai ver hoje são métodos diferentes, 4 métodos diferentes, para levantar os detalhes que estão no entorno, internos ou externos da poligonal. Nesse caso aqui, eu tenho a casa principal, a área de lazer, árvores, o arruamento, uma guarita, a casa do caseiro, vários pontos aqui, as ruas, tudo isso são detalhes. E para isso eu uso os métodos de levantamento de detalhes para poder fazer o levantamento. Então são 2 coisas diferentes. Se eu puder ocupar o ponto e eu quiser definir os lotes um lote com precisão, eu estaciono sobre todos os vértices e faço o levantamento com poligonação. Se eu quiser saber só a posição de pontos no interior ou exterior a poligonal, aí eu faço o levantamento de detalhes. Ok? Bem, vamos ao primeiro método de levantamento de detalhes, que é o mais importante na medida em que ele é o que é mais utilizado, que é o método da irradiação. Eu vou usar aqui, para ilustrar todos os métodos, o mesmo exemplo o tempo todo. Então, considerem a seguinte situação. Eu tenho aqui o plano bidimensional, XY, identificado aqui de vermelho.
eu tenho aí 1.1 e 1.3, que são pontos de coordenadas conhecidas. Então, e o que eu quero determinar são as coordenadas do ponto 2, x2 e y2, que para mim são desconhecidas. É um ponto que eu preciso levantar por detalhes. Onde é que eu estacionei para fazer o método da irradiação? Bem, o método da irradiação pressupõe que eu leia duas coisas, um ângulo e uma distância. Essas são as grandezas que eu meço, que eu observo, que eu mensuro no campo no método da irradiação. Um ângulo e uma distância. Basta para que eu determine a posição de um ponto. Agora, onde é que eu estou estacionado no método da irradiação? Sempre em um ponto de coordenadas conhecidas. Aqui, no caso, eu estacionei no vértice 1, ok? Fiz ré no vértice 3, que é um vértice de coordenadas conhecida, e li o ângulo horário 1, 2, até o ponto 2. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Até o ponto 2, que é o ponto de coordenadas desconhecida. Certo? E medi a distância 1, 2. Então, eu medi o ângulo horário 1, 2 e medi a distância 1, 2, estando estacionado no ponto 1. Vocês poderiam perguntar, professor, o senhor disse que para ser irradiação eu tenho que medir um ângulo e uma distância e tem que estar estacionado sobre um ponto da poligonal. Mas o senhor estacionou no vértice 1. O senhor poderia ter estacionado no vértice 3? Poderia. Poderia sim. Eu poderia irradiar, como a gente diz, o ponto 2, tanto a partir do vértice 1 quanto a partir do vértice 3. E isso, aliás, acontece em todos os 4 métodos. Eu posso determinar a coordenada do ponto desconhecido em função de qualquer um dos 2 pontos conhecidos. Ok? Pois bem, o que é que a gente sabe? Olhem para cá, para este ângulo horário. O ângulo horário 2 que eu medi, entre a ré no ponto 3 e avante no ponto 2, que é desconhecido, é esse ângulo rosa inteiro. Notem que o que está faltando para fechar o círculo topográfico é esse ângulo α1 aqui. Então, eu posso dizer que este ângulo α1 é 360 graus, que é tudo que tem angularmente dentro do círculo topográfico, menos o ângulo horário 2. Ou seja, se eu tirar de 360 o rosa, o que sobra é o preto. Então, ficou bem claro aí, né? Na verdade, quando eu meço o ângulo horário, eu automaticamente tenho o ângulo interno do triângulo 1, 2, 3, o ângulo α1. O que mais eu conheço? Bem, ao saber, ao já possuir, ao já ser determinada, porque eu calculei anteriormente as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, então eu conheço x1 e y1, x3 e y3. Pensem aqui comigo o que é que eu posso ter se eu tiver essas duas coordenadas. Bem, se eu tiver a coordenada x e y, x do ponto 1, x do ponto 3, basta que eu subtraia a distância daqui até aqui, da distância daqui até aqui. Eu vou ter este cateto aqui, deste triângulo. Então, este cateto aqui é x3 menos x1. Assim como este cateto aqui é y1 menos y3. Ficou claro isso? Então, quando eu tenho as coordenadas dos pontos, eu tenho o ΔX e o ΔY entre eles. Com esse ΔX e com esse ΔY, eu posso calcular o azimuth 1,3, que é este ângulo em roxo que está aqui, que vai do norte até o alinhamento 1,3. E se eu tenho o azimuth 1,3, eu tenho o contra-azimuth também, que é o azimuth 3,1. Lembram disso da aula de ângulos, né? Bastando eu somar a este ângulo 180 graus, eu obtenho este aqui, que é o azimuth 3,1. E se eu fosse calcular a posição do ponto 2 a partir do vértice 3, eu ia precisar do azimuth 3,1 e não do azimuth 1,3. Mas eu já teria também aí a partir das coordenadas. Ficou claro, né? Ok. Se eu posso determinar o azimuth 1,3, aliás, como é que eu determinaria o azimuth 1,3, gente, a partir das coordenadas? Bem, notem aqui, se eu tenho esse cateto e eu tenho esse cateto, eu tenho essa hipotenusa, certo? Então, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, raiz quadrado de tudo isso, eu tenho a distância 1,3 também. Então, a distância 1,3 também é conhecida. Ok. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, formado por esses 1, 3 e aqui o ângulo reto, onde eu conheço essa distância, esse cateto e esse cateto. Se é assim, eu conheço esse ângulo também, porque esse ângulo aqui, que é o suplementar ao azimuth 1,3, porque se eu pego o azimuth 1,3 que vai daqui até aqui
e eu somo com o ângulo que vai daqui até aqui, eu fecho 180 graus. Então, o azimuth 1,3 vai ser 180 graus menos este ângulozinho aqui, ó, daqui até aqui. E este ângulo pode ser calculado pelas relações trigonométricas do triângulo retângulo. Eu posso dizer que a tangente deste ângulo daqui até aqui é este cateto sobre este cateto. Então, este ângulo será o arco, cuja tangente é o ΔX sobre ΔY. E o azimuth 1,3 será 180 menos este ângulo. Ok? Ficou claro aí. E aí eu teria o azimuth 1,3. Azimuth 1,3 menos o ângulo α1, eu teria o azimuth 1,2, que era a única coisa que eu queria para determinar as coordenadas do ponto 2. Porque se eu tiver o azimuth e já tendo a medida a distância 1,2, porque lembra que eu medi no campo o ângulo horário e a distância 1,2. Então, a distância 1,2 eu já medi no campo. O ângulo horário me ajudou a calcular o azimuth 1,2. Como eu tenho agora o azimuth 1,2, como é que eu calculo a coordenada do ponto 2? Como eu estou irradiando a partir do ponto 1, eu pego as coordenadas x e y do ponto 1 e somo com as projeções ΔX. Então, x1 mais ΔX12 vai me dar a coordenada do ponto 2. y1 mais ΔY12 vai me dar a coordenada do ponto 2. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Coordenada x2 vai ser a coordenada x do ponto 1 mais o ΔX, mais ou menos, que é o seno do azimuth 1,2 vezes a distância 1,2. E o y é a mesma coisa. A coordenada y do ponto 2, do ponto 1, que é a partir de onde eu estou irradiando, mais ou menos o ΔY12, que é o cosseno do azimuth 1,2 vezes a distância 1,2. Ok? Facinho assim. É desse jeito. Aliás, gravem essa informação, porque determinar a coordenada do ponto, se eu souber o azimuth e a distância, basta calcular as projeções e somar com a coordenada do ponto a partir de onde eu estou levantando o detalhe, e eu acho a coordenada do ponto desconhecida. Vamos agora ver um exemplo, que aliás a gente só vai falar sobre ele aqui, eu vou explicar para vocês, e vocês de fato vão começar a calcular aqui, mas vão terminar com a atividade 6 da aula de hoje. Ok? Aliás, antes de falar sobre esse ponto, já que eu falei em atividade, queria perguntar para vocês, queria que alguém desbloqueasse o microfone, perdesse a vergonha e falasse aí. Vocês acham que essas atividades que eu estou passando para vocês, que aliás vai contar também para a avaliação de vocês, ela está ajudando no aprendizado de vocês? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? Vocês acham que poderia ser diferente? Alguém fala aí, por favor. Vamos, gente, sem vergonha. Vamos ficar assim, paradinho. Eu paradinho aqui, vocês paradinho aí. Enquanto vocês não falarem nada comigo, eu não vou seguir. Digam aí pra mim, o que é que vocês estão achando das atividades? Tá muito difícil? Tá fácil? Tá pouco tempo? Tá muito tempo? Tá complicado? Elas estão ajudando? Estão dificultando? Digam alguma coisa pra mim, pelo amor de Deus. Vocês querem que eu escolha um nome que está na sala para poder falar? Eu posso eleger. Professor, pelo menos pra mim estão ajudando, né? Quem está falando? É a Mariana. Oi, Mariana. Só a Mariana que tá falando nessa sala, né, gente? Vocês já ouviram falar do negócio chamado participação, liderança, proatividade? Só a Mariana está demonstrando essas características. Aliás, um engenheiro e uma engenheira precisam ter isso, porque vão liderar grupos, pessoas, e vocês precisam assumir essa responsabilidade. Então, Mariana, elas estão ajudando? A mim elas estão. A ideia... Oi. Questão de tempo ok também. Elas não são tão difíceis e uma semana eu acho que é o tempo suficiente para que vocês façam. E a ideia é, como vocês não estão tendo aulas práticas que ajudariam nesse sentido, que vocês sejam obrigados mesmo a fazer as atividades como forma de avaliação, mas também para ajudar no aprendizado daquilo que está sendo visto aqui nessa 1 hora de aula virtual. Ok? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí
Oh, meu Deus, passou demais. O que é que vocês estão vendo aí? Estão vendo o slide A da irradiação? Sim? Não? Talvez? Passou o slide, pessoal. Gente. Mariana, você que é a única que tem língua na sala. Sim, mas ainda não tá em apresentação, tá só no PowerPoint. Espera aí. E agora? Voltou pro levantamento topográfico. E agora? Pronto. Irradiação. Slide A, ok? É isso que vocês estão vendo, pessoal? Agora voltou pra o que tava no começo do seu. Deus. Não o de levantamento topográfico, mas tá o irradiação, só que não tá em apresentação. Não mudou nada aí? O de levantamento topográfico agora, mas em apresentação. Irradiação não. Tá daquela mesma forma. Acho que se eu der um zoom, talvez dê certo, mas. Espera aí. E agora? É que o que eu vejo aqui não necessariamente é o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o slide A de radiação? Não. Sim ou não? Não, professor. Deus, o que eu faço aqui? Só um minuto. Triste a pessoa não saber o que está fazendo. E agora, crianças? Tá no PowerPoint, só não tá na tela cheia. Bem, a gente vai ter que seguir assim mesmo.
Vocês estão me vendo e estão vendo a irradiação A, ok? Isso. Ok. Bem, senão a gente perde muito tempo e é um problema técnico que eu não estou conseguindo resolver aqui. Então, o exemplo que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vocês estão vendo uma linha muito tênue aqui, ó. 1, 3, 4, 5, uma linha bem fininha aqui. Então, essa é a poligonal fechada que foi executada para determinar as coordenadas de todos os pontos. Entre eles, do ponto 1 e do ponto 3. Ok? Então, executou-se um levantamento topográfico planimétrico por poligonação, de poligonal fechada, por ângulos horários. Este é um resultado de YouTube. E como resultado final, já se sabe as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3. A coordenada do ponto 1 é x 100, y 140. Está errado aqui, olha. E a coordenada do ponto 3 é x 300, y 100. Está errado aqui, eu preciso corrigir isso aqui depois com vocês. Está certo aqui no desenho, está errado aqui na inscrição, ok? Eu inverti as coordenadas y do ponto 1 e do ponto 3. E a distância que foi medida em campo foi de 250 metros. Mediu-se também um ângulo horário, porque na irradiação preciso ler um ângulo e uma distância. Então, estacionado em 1, com ré no ponto 3, eu li o ângulo horário até o ponto D. E este ângulo horário 1D foi de 330 graus. Eu pergunto para vocês, peguem a calculadora de vocês aí, pessoal, que vocês vão precisar calcular umas coisas e me dar respostas. Eu não quero só que a Mariana me dê a resposta. Se eu fosse avaliar vocês agora, como eu não estou olhando vocês, a única que ia ter participação na aula de hoje ia ser a Mariana. O resto não ia ter, porque não está se manifestando. Olha lá. Qual é o valor do ângulo α1? Bem, se eu tenho um círculo topográfico de 360 e eu li um ângulo horário de 330, α1 é quanto? Vamos, engenheiros. Engenheiros. 30 graus. Quem falou? Ângelo. Ok, Ângelo. Então, α1 vai ser 360 menos 330, α1 vai ser 30 graus. Isso vocês já podem guardar a informação. Ok. Como é que esses 30 graus que eu acabei de calcular, em função do ângulo horário, me ajudam a calcular o azimuth 1,3? Primeiro, eu tenho que calcular este ângulo aqui, ó, gente. Este ângulo aqui vai ser a tangente, o arco cuja tangente é esse valor sobre esse valor. Esse valor aqui, que é o delta x 1,3, ele é 300 menos 200, 100. Esse cateto aqui é 140 menos 100, 40. Então, façam, por favor, aí na máquina de vocês, qual é o arco. Achem a tangente primeiro, depois o arco tangente. Então, tangente de 200, que é 300 menos 100, por 40, que é 140 menos 100. Quanto é que dá isso? Aí achem o arco tangente. Pessoal, como é que é arco tangente? Acho o arco tangente. Tem uma segunda função, um shift aí na máquina de vocês. Apertem ele e apertem em cima do arco tangente, que vai dar o tangente menos 1. E aí me digam aí quanto é esse ângulo. Um ângulo menor que 90 graus. Eu vou repetir. Temos um triângulo aqui, cujo esse cateto ΔX é de 200, 300 menos 100, e este cateto ΔY é de 40, 140 menos 100. Eu quero saber o ângulo daqui para cá. Eu posso descobrir o ângulo daqui para cá se eu fizer que a tangente desse ângulo é isso sobre isso. Então, peguem 200, dividam por 40, vai dar um valor. Achem a tangente disso, tangente desse valor, depois achem o arco, cuja tangente é isso, que é shift tangente. Quanto deu? Professor, dá 78,69, é isso? Rapaz, eu quero isso em grau e minuto segundo. Aperta aquela tecla de bolinha de novo que vai dar grau e minuto segundo. É grau sexagesimal. Quem falou? Matheus. Então, Matheus. Quanto deu? 78? Dá
78 graus, 41 minutos e 24,24 Ok, segundos. vamos arredondar aí para 24 segundos. Então, este é o ângulo daqui para cá, ó. Daqui para cá. Mas o que está me interessando é o azimuth 1,2, que é o suplemento dele. Então, 180 menos isso, quanto é que vai dar? Subtrai aí, Matheus. 180 menos 78, não sei o que, 41, 24, vai dar quanto? Dá 101 graus, 18 minutos e 35,76 segundos. Ok, então o azimuth 1,3 é 101 graus, alguma coisa. Foi isso aí que o Matheus disse que eu não li. Pronto, vocês têm o azimuth 1,3. Se eu subtrair do azimuth 1,3 o ângulo alfa, que vocês disseram que o Ângelo calculou como 30 graus, subtrai de 30 graus, subtrai 101 aí menos 30, Matheus. Deixa eu ver. Menos 30, gente. Dá 71, alguma coisa. 71 graus, 18 minutos e 35,76 segundos. Voltou o mesmo valor. Exatamente. Este é o azimuth 1D. Como é que eu acho a coordenada do ponto D agora? A coordenada x do ponto 1, 100, mais seno do azimuth 1D, que é esse ângulo aí que você acabou de dizer, 71 graus alguma coisa, vezes 250. Como é que eu acho a coordenada y do ponto D? A coordenada y do ponto 1, que é 140, mais cosseno do azimuth 1D vezes 250. É fácil desse jeito. Simples assim. Agora todo mundo vai fazer em casa e vai me entregar como parte da atividade 6, ok? Gravem essa forma de fazer, porque todos os outros 3 tipos de levantamentos que eu vou falar, além da redação, eles terminam desse jeito. Tudo se resume a diferentes formas de encontrar o azimuth e a distância. Mas quando eu tenho o azimuth e a distância, eu pego a coordenada do ponto onde eu estou, somo algebricamente com seno e cosseno do azimuth vezes a distância e acho as coordenadas x e y do ponto desconhecido. Ok? Bem, vamos à estação livre. Mudou aí o slide para a estação livre? Mudou, professor. Ok. Então, na estação livre, qual é a diferença entre a estação livre e a irradiação? Aliás, vamos falar primeiro de quais são as similaridades entre elas. Lembre que no método da irradiação eu meço um ângulo e uma distância. No método da estação livre eu meço também um ângulo e uma distância. Então até aí está igual. Mas onde é que eu estou estacionado no método da irradiação? Em um dos pontos conhecidos, de coordenadas conhecidas da poligonal. Naquele caso, entre o ponto 1 ou o ponto 3. Agora, onde é que eu estou estacionado quando eu estou usando o método da estação livre? No ponto de coordenadas desconhecidas. Essa é toda a diferença que existe entre eles. Na irradiação, eu estou estacionado num ponto de coordenadas conhecidas da poligonal, visando um ângulo e uma distância até o ponto que eu quero determinar as coordenadas. Na estação livre, não. Eu estou estacionado, como o próprio nome diz, no ponto livre, no ponto de coordenadas que eu quero ser determinado. Então, notem aqui que eu estacionei agora o equipamento no ponto de coordenadas a serem determinadas, no ponto desconhecido, e vou visar 2 pontos da poligonal conhecidos. Deu para entender? Ah, professor, mas nesse método significa que se eu tiver esse ponto desconhecido for a quina de uma casa, o canto de um prédio, a aresta do edifício, eu não posso estacionar. Exatamente. Ou seja, você não pode usar o método da estação livre para levantar pontos edificados. Você pode usar o método da irradiação, mas não pode usar o método da estação livre. O método da estação livre só pode ser utilizado quando eu posso estacionar sobre o ponto que me interessa. Por exemplo, eu quero determinar um ponto de água, uma torneira de água que está no lote. Eu posso estacionar ali sobre aquela torneira. Eu quero identificar o eixo de uma caixa de passagem. Eu vou lá e estaciono sobre ela. Eu quero determinar um encontro de um arruamento entre 2 ruas. Eu vou lá e estaciono sobre aquilo. Se eu puder estacionar sobre ele, eu venho depois e estaciono sobre ele, viso 2 pontos da poligonal, meço um ângulo formado entre eles e uma distância. Normalmente se mede a menor distância
mas eu posso medir qualquer uma das duas. Ficou claro aí? Qual é a diferença, então, que existe entre o método da irradiação e da estação livre? Os dois medem um ângulo e uma distância, mas na irradiação eu estou estacionado sobre o ponto da poligonal e na estação livre eu estou estacionado sobre o ponto de coordenadas desconhecidas. Ok? Vamos ver matematicamente como é que isso se comporta. Bem, matematicamente, o exemplo é o mesmo que eu tenho aqui agora. Eu estou aqui com o ponto 1 e o ponto 3 de coordenadas conhecidas, são pontos da poligonal, e eu estou com o ponto 2 aqui de coordenadas desconhecidas. Ok? Nesse caso, eu vou estacionar sobre o ponto 2, que é o ponto de coordenadas desconhecidas. E vou ler o ângulo beta. Então, o ângulo que eu medi aqui foi o ângulo beta, e neste caso medi a distância 2, 3. Por que eu medi a distância 2, 3? Por dois motivos. Primeiro, que ela era a distância mais curta. E segundo, que eu queria agora calcular as coordenadas do ponto desconhecido, que no caso é o ponto 2, não mais a partir do ponto 1, como a gente fez na irradiação, mas agora a partir do ponto 3, para vocês verem que é possível calcular a partir de um e a partir do outro. Ok? Beleza. Então, eu tenho aí o ângulo beta e tenho a distância 2, 3. Um ângulo e uma distância estando estacionado sobre o ponto desconhecido. Ok. Para determinar as coordenadas do ponto onde eu estou estacionado, que é a estação livre, a partir do vértice 3, eu vou precisar do azimuth 3, 2, que é esse aqui, ó, pequenininho. E vou calcular o azimuth 3, 2 em função do azimuth 3, 1. Se eu subtrair do azimuth 3, 1 360 graus menos do azimuth 3, 1, o que vai sobrar para mim é este ângulo alfa 2. Se eu subtrair de alfa 1 menos alfa 2, o que sobra para mim é o azimuth 3, 2. Vamos por parte, a gente vai usar a trigonometria do triângulo qualquer para determinar esses ângulos, já que a gente não mediu, o único ângulo que a gente mediu foi o beta. Mas o que é que a gente tem mesmo? Eu tenho a coordenada do ponto 1 e do ponto 3. Com a coordenada do ponto 1 e do ponto 3, o que é que eu tenho? O azimuth 1, 3 e o azimuth 3, 1. Significa que se eu subtrair do azimuth 360 do azimuth 3, 1, que é este ângulo daqui até aqui, eu acho o ângulo alfa 2. Ok? A gente descobre isso pelas coordenadas. Tá bom. Como é que eu acho, então, o ângulo alfa 1, que é para eu poder ter o azimuth 3, 2? Bem, notem que este pedacinho aqui vai ser este pedaço, que é o alfa 1, menos este pedaço, que é o alfa 2. Ok. O azimuth 3, 2 vai ser alfa 1 menos alfa 2. Como o triângulo 1, 2, 3 é um triângulo qualquer e não um triângulo retângulo, eu posso usar a chamada lei dos senos para determinar o ângulo alfa 1. E o que é a lei dos senos? A lei dos senos, que serve para um triângulo qualquer, da trigonometria do triângulo qualquer, da trigonometria plana, ela relaciona lados aos senos dos ângulos que lhes são opostos. Então, nesse caso, eu poderia enunciar nesse triângulo 1, 2, 3 aqui, usando o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama 1, a seguinte configuração. A distância 1, 2 é proporcional ao seno do ângulo gama 1. Notem aqui, foi isso que eu fiz aqui. Assim como a distância 2, 3, que eu medi em campo, é proporcional ao seno do ângulo alfa, que ele é oposto. Assim como a distância 3, 1, que eu tenho, que é a hipotenusa do triângulo cujas coordenadas são x1, x3, y3, é proporcional ao seno do ângulo que é oposto, que é o seno do ângulo beta. Bem, dessa relação aqui, como está me interessando aqui calcular o ângulo gama, eu vou primeiro calcular o ângulo alfa. Então, vou dizer aqui que o ângulo alfa, vou relacionar isso com isso. Fazendo esse x aqui, o ângulo alfa, o seno do ângulo alfa vai ser a distância d2, 3 vezes seno de gama 1 dividido por distância 1, 2. A distância 1, 2 eu não conheço, mas eu posso aqui determinar o ângulo alfa 1 dizendo que o seno, que um triângulo todo, qualquer triângulo, dentro dele só cabe 180 graus.
Se eu subtrair de 180 graus o ângulo alfa mais o ângulo beta foi lido, o ângulo alfa vai ser determinado aqui, eu determino o ângulo gama 1. Gama 1 menos gama 2, eu vou ter o azimuth 3, 2. E aí, resume-se novamente, calcular a coordenada x e y do ponto 2 vai ser em função da coordenada x e y do ponto 3, mais ou menos o delta x 3, 2 e o delta y 3, 2, que é calculado em função do seno do azimuth vezes a distância 2, 3, e o cosseno do azimuth vezes a distância 2, 3. Vamos ver um exemplo como é que isso ficaria. Mudou o slide aí, né? Vocês estão vendo aí o exemplo da estação livre, ok? Estão vendo o exemplo B? Crianças, falem comigo. A tela tá no de estação livre, mas a tela tá um pouco distante, professor, porque tá compartilhando, eu acho que a tela do OBS, não só do PowerPoint. Daí tá bem distante, tá difícil de ver. Espera aí, só um minuto. Professor, se você quiser deixar assim, sem ser na apresentação e aumentar, é só dar um zoom e ocultar a barra lá de cima das ferramentas. Espera aí que eu vou fazer um negócio. E agora? Estão vendo aí a estação livre? Sim, tá aparecendo aqui. Não estão mais me vendo, é isso? Isso. Ok. Para mim, eu vou aparecer na gravação. Então, vocês vão ver. Eu acho que resolve isso vocês não me vendo. Mas, voltando ao assunto que a gente estava falando ainda agora, eu estou agora usando o método da estação livre. Eu tenho o mesmo exemplo, o ponto 1 e o ponto 3 de coordenadas conhecidas. Eles são parte de uma poligonal que foi executada anteriormente. Só que agora eu estacionei no ponto D, li o ângulo beta de 62 graus e medi a distância 3D de 80 metros. Ok? Como é que eu faço para determinar agora a coordenada do ponto D? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é determinar o ângulo gama 2. Gama 2 vai ser... Eu vou ter o azimuth 1, 3 pelas coordenadas e vou ter o azimuth 3, 1 somando 180 graus, que é o contra-azimuth. O mesmo lá do primeiro exemplo, porque as coordenadas dos pontos 1 e 3 são o mesmo desde o primeiro exemplo. A distância 1, 3 eu vou ter também, porque é a hipotenusa do triângulo 3. Ok? Então, se eu pegar 360 graus e subtrair do azimuth 3, 1, eu acho o ângulo gama 2. Se eu usar a lei dos senos, onde eu vou ter este lado, este ângulo, eu determino esse ângulo. Então, o ângulo alfa 1, gama 1 vai ser 180 menos a somatória de beta mais alfa. E aí eu vou ter o gama 1. Gama 1 menos gama 2, eu acho o azimuth 3D. A coordenada x do ponto 3 mais o seno do azimuth 3D vezes 80 metros, eu determino a coordenada x do ponto D. A coordenada y do ponto D, que é 100, mais o cosseno do azimuth 3D vezes 80 metros, eu determino a coordenada y do ponto D. Simples desse jeito. Ok? Vamos passar então para o próximo slide. Mudou agora para a bilateração? Mudou. Ok. Quando eu estou expondo para vocês a tela do OBS, dá aquele problema de não mudar o slide. Aí vocês conseguem me ver e ver a apresentação. Quando eu estou apresentando para vocês só a tela do PowerPoint, vocês não me veem, mas aí funciona mudar aqui. Eu não sei ainda como resolver isso, mas vamos aí vendo o que é que a gente tem. Então, no método da bilateração, como o próprio nome está dizendo, bi 2, lateração, lados.
Então nós vamos medir dois lados, o que leva à conclusão de que neste tipo de levantamento de detalhes da bilateração a gente não mede nenhum ângulo. Quais grandezas a gente mede então? Duas distâncias, dois lados. Entre quem? A partir de quem? A partir do ponto desconhecido até dois pontos de coordenadas conhecidas da poligonal. Para fazer isso, já que eu não vou utilizar nem estação total nem teodolito, porque não vou ler ângulos, vou ler só distâncias, se faz necessário que o ponto desconhecido ou os pontos a serem determinados dessa forma estejam próximos uns dos outros, porque eu não vou poder utilizar mais de uma treinada sob pena de não colocar todos no mesmo alinhamento. Então, a gente só usa o método da bilateração quando a gente está trabalhando com distâncias curtas, normalmente colocando pontos próximos a edificações. Então, é aí que a gente usa, próximos aos vértices da poligonal. Então, nesse tipo de levantamento, bilateração, a gente mede duas distâncias e não mede nenhum ângulo. Eu queria só pontuar uma coisa para vocês, depois que vocês passarem em topografia, aqueles que forem fazer a primeira optativa do curso de vocês, que é Geotecnologias aplicada à Engenharia, que infelizmente é uma mamona aqui que dá também, em Geotecnologias, uma parte da ementa de vocês é posicionamento por sistemas GNSS, dos quais o mais importante e o mais conhecido é o sistema GPS. Para determinar a coordenada de um ponto a partir do sistema GPS, sistema de posicionamento por satélite, o princípio que a gente usa lá é um princípio primo-irmão da bilateração, que é a trilateração. Se na bilateração aqui a gente usa duas distâncias, lá no GPS a gente usa três distâncias, três lados, porque a gente não está no plano bidimensional, a gente está no plano tridimensional. Só um detalhe para chamar a atenção de vocês quando vocês forem passar lá para as geotecnologias. Bem, na bilateração, eu estou com os pontos iguais, ponto 1 e ponto 3, quero determinar a coordenada do ponto 2. O que é que eu meço aqui? Duas distâncias. Então eu meço a distância 1, 2 e meço a distância 3, 2. Então essas distâncias 1, 2 e 3, 2 são as duas grandezas aqui e aqui que são medidas. Professor, não vou medir nenhum ângulo. Não vai medir nenhum ângulo. Não tem teodolito. Você está só com uma trena na mão e as únicas coisas que você vai medir são as duas distâncias. Então, se vocês tiverem um método onde foi medido duas distâncias e foram medidas duas distâncias e não foi medido nenhum ângulo, necessariamente o método aí é o método da bilateração. Ok? Mas não esqueçam que a gente já conhece aí as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3 e por causa disso conhece o azimuth 1, 3, o azimuth 3, 1, que é o contra-azimuth, e a distância 1, 3. Isso a gente conhece porque conhece as coordenadas. O que é que eu preciso calcular? Aí vai depender de onde é que eu quero, a partir de onde é que eu quero calcular as coordenadas do ponto desconhecido 2. Se eu quero calcular a partir do ponto 1 ou se eu quero calcular a partir do ponto 3. E eu posso fazer isso de um ou de outro. Para ficar alternando, vocês verem que a gente pode calcular os dois, dessa vez eu vou calcular a partir do ponto 1. Se eu vou calcular a partir do ponto 1, me basta para calcular a coordenada do ponto 2 o azimuth 1, 2, já que a distância 1, 2 foi medida em campo. Como é que eu faço então para calcular o azimuth 1, 2? Bem, o azimuth 1, 2 vai ser o azimuth 1, 3, que eu tenho porque eu obtenho através das coordenadas, menos o ângulo beta. Se eu subtrair do azimuth 1, 3, que eu tenho por causa das coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, o ângulo beta, o que sobra para mim é o azimuth 1, 2. Aí, novamente, coordenada do ponto 1, mais ou menos delta x, delta y 1, 2, que é calculado em função do seno e do cosseno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2, eu acho a coordenada do ponto 2. Então, tudo aqui vai se resumir a determinar o azimuth 1, 2, que vai ser determinado em função do ângulo beta. E como é que eu vou fazer isso, já que eu não medi nenhum ângulo na minha... Esse é um triângulo qualquer, onde eu conheço a distância 1, 2 porque eu medi, eu conheço a distância 2, 3 porque eu medi, e conheço a distância 1, 3 porque eu conheço as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3. Nesse caso, eu vou calcular no triângulo qualquer 1, 2, 3 em função da lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte: como está me interessando calcular o ângulo beta, eu vou dizer que a distância que é oposta ao ângulo beta, que é a distância 2, 3, que eu medi ao quadrado, é igual à distância 1, 2 ao quadrado, mais a distância 1, 3 ao quadrado, menos 2 vezes a distância 1, 2 vezes a distância 1, 3, vezes o cosseno do ângulo que forma as duas distâncias, que no caso é o ângulo beta. Daí vai sair que beta é o arco cujo cosseno é tudo isso aqui passando lá para o outro lado.
Ok? Pronto. Tendo beta, eu subtraio do azimuth 1,3 e acho o azimuth 1,2. E a coordenada do ponto 2x vai ser a coordenada do x1, mais, sendo do azimuth 1,2 vezes a distância 1,2 que eu tenho. A coordenada y do ponto 2 vai ser o y1, nesse caso, menos cosseno do azimuth 1,2 vezes a distância 1,2. Professor, como é que eu sei que vai dar mais ou vai dar menos? Que eu uso mais ou que eu uso menos? Na verdade, quando você fizer o cosseno do azimuth 1,2 aí, ele já vai dar negativo. Então é soma algébrica. Você usa o valor que der aí no resultado do cosseno. Tá certo? Vamos ver um exemplo. O exemplo da bilateração, que é o terceiro método, usa os mesmos pontos de apoio 1 e ponto 3 que a gente já conhece. Nesse caso, eu quero determinar as coordenadas do ponto D, e as únicas coisas que eu vou medir vai ser a distância 1D de 120 metros e a distância 3D de 114.834 metros. Quando isso acontecer, medir duas distâncias. Qual é o tipo de levantamento onde eu mestro duas distâncias de um ponto desconhecido a dois pontos de coordenadas conhecidos, nesse caso 1 e 3 da poligonal? Bilateração. Medir duas distâncias já é bilateração. Bem, vou calcular as coordenadas do ponto D em função do ponto 1. Sabendo já o azimuth 1,3, porque eu sei as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, como sei desde lá da irradiação. Calcular o azimuth 1D se resume a subtrair do azimuth 1,3 o ângulo alfa. E como é que eu acho o ângulo alfa? Aplicando a lei dos cossenos, usando essas três distâncias aqui. Exatamente como a gente viu. Determinando o ângulo alfa, eu subtraio do azimuth 1,3 e acho o azimuth 1D. Então, calcular a coordenada xd vai ser a coordenada do x1, mais o seno do azimuth 1D vezes 120. O YD, coordenada y do ponto 1, 140, menos o cosseno do azimuth 1D vezes 120. Menos porque já vai dar menos esse valor mesmo. Beleza aí, pessoal? Tranquilo, né? Vamos para o nosso último método, que é o método da interseção de visadas, que por a gente tanto utilizar, a gente acaba chamando só de interseção. Então, quando falar de método de interseção, eu estou me referindo ao método de interseção de visadas. E ele chama interseção de visadas porque faremos duas visadas a partir de duas estações de pontos conhecidos para o ponto indeterminado, para o ponto de coordenadas desconhecidas. Neste caso, as visadas identificarão dois ângulos. Aqui está errado, viu? Esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V dá errado. Aqui a grandeza que a gente mede aqui são dois ângulos e não duas distâncias. Estaciono onde? Estaciono nos pontos de coordenada conhecida. Então, estacionando nesse ponto, faço ré nesse e leio o ângulo horário até o ponto desconhecido. Agora, eu estaciono nesse ponto desconhecido, faço ré no anterior, também conhecido, e leio o ângulo horário até o ponto desconhecido. Quando essas duas distâncias se cruzarem, esses dois ângulos se cruzarem, eles definem a posição do ponto desconhecido. Notem que a gente leu um ângulo interno ao triângulo e um ângulo externo ao triângulo. Por que a gente fez isso, professor? Porque o limbo do equipamento só lê ângulos horários. Mas se eu quiser calcular este ângulo aqui interno, quanto é que ele é? 360 menos este ângulo que apareceu, que eu li aqui. Ok? Então, aqui está errado. A gente lê neste tipo de interseção de visada dois ângulos e nenhuma distância. Então, se eu leio de dois ângulos, já estou na presença da interseção. Se eu li duas distâncias, eu estou na presença da bilateração. Ok? Matematicamente, como é que isso ficaria? Eu estacionaria no ponto 3, faria ré no ponto 1, também de coordenada conhecida, e leria o ângulo gama, até o ponto 2 de coordenada desconhecida. Depois estaciono em 1, faço ré em 3, que é o outro ponto conhecido, e leio o ângulo alfa' até o ponto 2. Mas eu posso calcular o ângulo alfa subtraindo de 360 graus o ângulo alfa' que eu li, porque o limbo do aparelho só lê no sentido horário. Com este ângulo e este ângulo, eu sei quanto vale este. Quanto é que vale este? Quanto é que vale beta, pessoal? Se eu souber quanto é que vale gama e quanto é que vale alfa, automaticamente beta vai ser 180 menos a soma de alfa mais gama. Então eu conheço beta também.
Diferente da bilateração, onde eu conheço as 3 distâncias, agora neste triângulo qualquer eu conheço os 3 ângulos. Mas eu conheço os 3 ângulos e conheço pelo menos uma distância. Qual é a distância que eu conheço? A distância é 1, 3. Já que eu conheço as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, eu conheço a distância 1, 3. Se eu conheço uma distância e conheço os 3 ângulos, eu posso aplicar novamente a lei dos senos. Eu preciso decidir a partir de onde é que eu vou calcular a coordenada do ponto 2. Para alternar novamente, agora eu vou calcular as coordenadas do ponto 2 a partir do ponto 3. Então, nesse caso, eu vou precisar do azimuth 3, 2. E o azimuth 3, 2 vai ser o azimuth... Vou calcular o azimuth 3, 2 da seguinte forma. Eu tenho o azimuth 3, 1, calculado em função das coordenadas. Se eu subtrair de 360 o azimuth 3, 1, eu acho o ângulo gama 1. O azimuth 3, 2 vai ser o ângulo gama menos o ângulo gama 1. O ângulo gama 1. Então, este pedaço aqui vai ser este pedaço em verde menos este pedaço em preto. Isso está escrito aqui. Sendo que gama 1 vai ser 360 menos o azimuth. Como é que eu posso achar o gama, então? O gama vai ser achado em função da lei dos senos. Da mesma forma, eu vou fazer este lado que eu conheço proporcional ao seno de beta, que eu conheço também. Determinei aqui, ó. Assim como vou fazer essa distância 1, 2, ou essa distância 3, 2, proporcional ao seno do ângulo de gama. Assim como a distância 3, 2, proporcional ao seno do ângulo alfa. Com a lei dos senos, eu consigo determinar o ângulo gama. Gama menos gama', eu acho o azimuth 3, 2. Achou o azimuth 3, 2, pego a coordenada x do ponto 3, mais o seno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2, acho a coordenada x do ponto 2. O y do ponto 3, mais o cosseno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2, acho a coordenada y do ponto 2 em função do ponto 3. Aqui um exemplo numérico da interseção de visadas. Dois ângulos. O ângulo alfa' foi 331 graus e o ângulo gama foi 89 graus. Vou achar o ângulo beta. Achando o ângulo beta, eu faço a relação da lei dos senos, determino a distância que me interessa, porque eu não medi as distâncias, que vai ser a distância 2, 3, é o 3D. Tendo o azimuth 3D, seno do azimuth 3D vezes a distância 3D, eu calculo a projeção x, cosseno do azimuth 3D vezes a distância 3D, calculo a projeção y. Somo algebricamente com as coordenadas x e y do ponto 3, determino a coordenada x e y do ponto D. Simples assim. Bem, agora que vocês já estão se achando os sabichões em levantamento de detalhes, a atividade 6, como toda semana tem uma atividade, é vocês me entregarem na semana que vem os 4 exemplos propostos, resultados da coordenada x e y do ponto D, aplicando o método da irradiação, da estação livre, da bilateração e da interseção de visados. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. Boa semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau.